Da periferia para o universo da literatura. O meu convidado de hoje é um morador de uma favela do Rio de Janeiro, educador, professor, autor de 5 livros e que transformou a sua trajetória de vida por meio da educação. Eu converso com o professor e educador Jonathan Aguiar. Ele é pedagogo, doutorando em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de obras que abordam a importância do lúdico, da poesia e da brincadeira na educação. Jonathan Aguiar, muitíssimo obrigada pela sua participação, prazer enorme conversar com você aqui na TV Justiça, seja muito bem-vindo. É de uma alegria gigantesca, Rafaela, estou muito feliz. A gente começa logo com os tiros, né? E, inclusive, tiros, eu estou me referindo a esse termo porque é o nome do seu livro, Educação, Lúdico e Favela. Quantos tiros serão necessários para a aprendizagem? A gente espera que nenhum, né? Tiro quando a gente pensa em confronto nas comunidades, esse tipo de tiro nenhum. Mas que tiro você se refere? O tiro que eu me refiro nesse livro é o tiro do brincar, é o tiro do diálogo, é o tiro do respeito, sabe? De se reconhecer na sua própria história de vida e se conectar com o mundo à nossa volta. E, sobretudo, o olhar inspirador, sabe? Da delicadeza do que é educar, do que é amar, do que é viver, do que é sonhar, Rafaela. Quantos tiros são necessários para aprender? Quantos tiros são necessários para se descobrir como um ser ensinante, como um ser aprendente ao longo da nossa vida? O quanto que eu aprendo com as crianças, com os moradores da própria favela, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com professores, com educadores, com você que está do outro lado da tela. Então, assim, são esses tiros que vêm fazendo e reconstruindo as nossas histórias, no sentido de projetar um futuro melhor. Mas é importante também dizer, Rafaela, que quando a gente perpassa esse campo dos tiros, eu faço analogia até nesse livro da própria Clarice Lispector, quando ela traz o conto, né, dos 13 tiros que acerta o próprio mineirinho, esse menino. E é o tiro também da dor, sabe? Falar sobre tiroteio, sobre acertar, é falar sobre os desafios do que é educar, do que é viver o contexto favelado. Então, o tiro tem 2 sentidos. O tiro de acertar nessa mensagem positiva, de descobrir a própria vida, e o tirar, né? O retirar a falta de saúde, a falta de educação, a falta de respeito, sabe? É por aí. Quantos tiros? E aí eu me inspirei muito na música da Jordana Menezes, a Jojo Todinho, que inclusive tivemos um encontro pessoalmente, e é no sentido de dizer: que tiros são esses? Que tiro foi esse? Muito bacana. Agora, Jonathan, qual é o impacto da violência sobre a educação do país? É algo que nos atravessa como seres humanos, porque vivemos em territórios, não só dentro da favela, mas fora do contexto da favela também, em situações de violência, de descaso, de falta, sabe? É algo mundial, porque algumas vezes no senso comum a gente associa a violência somente à questão física, mas tem a violência verbal, corporal, que ultrapassa e que perpassa os nossos corpos, ora como sujeitos, ora como pensadores. E aí recordo, Rafaela, uma situação que eu vivi participando de um congresso nacional em educação, isso no ano de 2018, onde um professor doutor, ele vira para mim e diz dentro desse congresso: Jonathan, eu tenho pavor de quem vem da favela, mas você é diferente. Você carrega o título de quase um doutor. E olha aí essa violência, sabe? O do reconhecimento, não pelo Jonathan favelado, mas do espaço de ser ouvido pelo fato de carregar um título de quase ser um doutor. Eu fico pensando, né? Quantos Jonathans precisam chegar ao doutorado para serem ouvidos, né? Quantos? E algo que eu fico muito pensativo, Rafaela, hoje é o Jonathan que está aqui. E se eu fosse negro?
será que eu estaria? Sabe? É um movimento de repensar os papéis que a gente vai assumindo na sociedade como um todo. Quantos Jonatas, quantas Marias, quantas Carolina Marias de Jesus precisam ser trazidos à baila? Quantas Giovana Xavier, conhecida como Preta Doutora, Otávio Júnior, Sônia Rosa, Flávio Oliveira. Nós somos seres sociais, nós somos indivíduos, nós somos sujeitos que estamos na vida. Minha vida é eu abrir a janela e falar assim, olha, eu sou da vida e eu tô aqui na TV Justiça. Quantas pessoas negras, doutoras nós temos no Brasil? Quantas pessoas faveladas que saem aqui do Complexo da Pedreira, situado na cidade do Rio de Janeiro, e chega a um doutorado, sabe? É algo para a gente repensar, porque quando eu olho para o meu lado, são pessoas brancas, eu sou uma minoria, eu sou 2% da população que chega a esse lugar. Então, o desafio também, depois que chegar e viver essa experiência, é pegar essa experiência e projetar para os cotidianos, sabe? E aí eu tenho tentado caminhar com a literatura, construindo poesias, escrevendo livros infantis, que inclusive eu tenho um livro infantil que está até no prelo, e aí eu falo assim, olha, por favor, editoras, estou aqui. Claro que eu caminho muito com uma editora que escreve e tem um prestígio no campo da educação na formação de professores, mas eu tenho me inspirado, sabe, a projetar também, até como esse lugar de representação com crianças, com uma leitura mais acessível. Até esse movimento tem acontecido quando eu escrevo artigos de opiniões para os jornais aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, é um lugar, mas eu convido a entender e a pensar todos vocês que são entre lugares, sabe? Que a gente vai vivendo, aprendendo e brincando. Eu comecei com o seu livro mais recente, o Educação Lúdico e Favela, Quantos Tiros? Por favor, mostra a capa pra gente. Aqui, ó. Quantos tiros são necessários para a aprendizagem? Ótimo! Esse é o mais recente, você tem 5 livros ao todo, não é isso? Isso. Olha só, eu observo que nas suas obras, essa também, né, você aborda uma questão sensível em relação ao rótulo das crianças das favelas, né, que são, recebe aquele carimbo, né, de crianças que são agressivas, com comportamento, né, mais agressivo, arredio. Você acaba desmistificando isso nas suas obras, né? Sim, até porque a agressividade, Rafaela, faz parte da vida humana, sabe? Eu tento não ficar citando muitos autores, até porque senão a gente entra naquela lógica muito do academicês, sabe? Mas é interessante também, até para outras pessoas, ir em busca de outros livros, de outras produções literárias e não literárias também. Existe um pensador que é o próprio Winnicott, que viveu um contexto, um mundo pós um mundo de guerra, sabe? O Winnicott, psicanalista, ele se preocupou com essas crianças. E aí eu fico pensando, Rafaela, se o Winnicott estivesse vivo aqui hoje, ele estaria onde? Na favela, no contexto do tiroteio, vivendo e tentando entender o porquê que essas crianças não aprendem, o porquê que essas crianças trazem esse lugar da própria agressividade. Recuperando, né, meu pensamento inicial, até quando eu digo a agressividade faz parte da vida, para eu estar aqui hoje, é porque ao longo da minha trajetória, eu aprendi a projetar essa agressividade para o movimento da criação. Quando me insiro no contexto do Complexo da Maré com essas crianças, claro que as crianças não têm essa noção desse conceito todo de agressividade, mas a partir da minha prática como professor é trazer situações, jogos, brinquedos, brincadeiras, onde esse desejo por aprender e de reelaborar esse movimento da agressividade. Jonathan, você está na sala de aula, você é da rede pública, você é da rede particular e você consegue conciliar tudo isso? Os livros, os alunos... Acontece?
Atualmente eu não estou dentro da sala de aula, eu sou bolsista, olha aí, olha, bolsista excelência da CAPES dentro do doutorado. Então, atuei ao longo da minha trajetória como professor, tanto em projetos sociais dentro da própria prefeitura do Rio e também tive, mesmo com pouca idade, eu tive a oportunidade de atuar em escolas consideradas escolas de elite. Eu fico algumas vezes até admirado, sabe, pela trajetória que acabei traçando no campo da educação. Ora como professor, alfabetizador, ora como professor também formando outros professores. É um desafio. Você estudou em escola pública a tua vida inteira? Sempre. Toda a minha vida foi na escola pública. Foi aqui dentro do Complexo da Pedreira, sabe? Estudei na José Pedro Varela, da José Pedro Varela na Leão Veloso. Olha, um beijo para todos os professores. Olha, é possível, olha aí, acredite. E professores guerreiros, né? Que assim, o ano de 2020 foi um ano completamente atípico. Nós tivemos os médicos que foram guerreiros durante toda a pandemia, mas a gente esquece às vezes de falar dos professores, né? Verdade, os professores tiveram que se reinventar. As crianças saíram da sala de aula, foram obrigadas a estudar em casa, muitas sem computador, sem estrutura nenhuma. O professor também precisou se reinventar. A pandemia da Covid-19, na sua avaliação, ela evidenciou as desigualdades? Mais ainda, acentuou as desigualdades de todos os modos, de todos os aspectos. Ora para estudantes, ora para professores, profissionais que atuam dentro do contexto da própria favela e precisam de um bom acesso de internet. E, de fato, a gente vai percebendo essa desigualdade que sempre existiu na nossa sociedade e, de fato, acabaram ficando mais ainda acentuadas. E, sobretudo, quando você fala a questão dos próprios professores, eles são pérolas, são joias raras, sabe? Tanto professores que atuam nas escolas privadas e, sobretudo, professores que atuam nas escolas públicas, sabe? A pandemia evidenciou ainda mais a questão da criatividade desses professores. Muitos educadores vêm defendendo, na sua grande maioria, a questão de ensino remoto, ensino híbrido, e eu aproveito até para dizer, como um morador da própria favela, olha, Rafaela, eu até respiro para poder falar isso, sabe? Porque isso me toca profundamente. Aqueles que defendem uma proposta educacional de modo remoto, ensino híbrido, não têm clareza do que é viver sem internet, sem ter acesso. E eu passei por isso dentro da minha pandemia. Da minha não, né? Da nossa pandemia, porque foi algo mundial. Querer participar de reuniões e não conseguia. Em querer ter acesso a uma live e tudo, e não conseguir participar de grupos de pesquisa, tive que desmarcar inúmeros projetos, sabe? Pela essa questão da falta de acesso, porque antes eu não sentia muito esse impacto pelo fato de sair da favela e ir até uma Secretaria Municipal de Educação. Era um outro movimento. E desde o momento quando tudo centraliza dentro da minha casa, e por estar dentro desse contexto onde as faltas, né, existem, olha, foi um desafio. Jonathan, eu vou pedir uma pequena pausa para você e daqui a pouco a gente volta a conversa, tá? Você continue com a gente, o Iluminuras faz um breve intervalo e volta já. O programa está de volta e hoje ao meu lado o professor, educador, pedagogo Jonathan Aguiar. O Jonathan é autor de 5 livros, obras que abordam a importância do lúdico, da brincadeira na educação. Morador de uma favela do Rio de Janeiro, tem muita história para contar e é um homem de perguntas, né, Jonathan?
O livro é assim, o São lúdico... cheias de indagações, olha. Eu Olha, acho que quando eu nasci, eu comecei, mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? o livro que o título também traz, é uma interrogação, o lúdico é um saber? Vozes docentes sobre o lúdico na docência do ensino superior. Vamos lá, o lúdico ele tem espaço na universidade, no campo científico? E é possível exercer essa criatividade do professor usando o lúdico nesse espaço acadêmico? Olha, até porque quando eu trago essa indagação, muitas pessoas me olham, até dentro Uhum. da própria academia. Lá vem Jonathan, sabe, com essas provocações. Esse material foi o resultado da minha pesquisa em mestrado em educação, onde eu fazia parte do grupo de pesquisa Lupeia. Beijo a todos do Lupeia, sabe? Sou grato a todos que perpassaram a minha trajetória nesse sentido. E quando eu trago essa indagação, o lúdico é um saber, entendendo esse lúdico dentro da própria universidade. Você acredita? Quando desenvolver essa pesquisa, dentro da Faculdade de Educação da UFRJ, os professores que formam outros professores, eles acabam entendendo que esse lúdico faz parte da vida infantil. E aí eu Uhum. começo a entender essas vozes docentes. O que é lúdico, afinal? E, de fato, Rafaela, o lúdico faz parte da nossa vida. Ele não está restrito somente à criança, à infância. Para eu estar aqui hoje com você, para você estar aqui hoje junto comigo e todos nos assistindo, a gente tem que ser lúdico, Uhum. sabe? Se a internet trava, e aí, qual é o movimento que eu faço? Eu vou passar a mão no meu computador e vou gritar aqui na favela, alguém tem sinal para poder me ceder? Olha aí o lúdico existindo, sabe? Quando professores que enfrentaram a pandemia em 2020, olha o movimento de ser lúdico, porque a gente vai quebrando a gente vai quebrando aquela sensação e os rótulos que o lúdico é um dom, sabe? O ser criativo é somente para alguns gênios, mas de fato a criatividade é inata a qualquer sujeito. São processos da nossa vida. Se eu tenho que pegar um ônibus e aquele ônibus não chega, que movimento que eu faço para chegar ao meu destino? Eu vou chamar o Uber, eu vou chamar o táxi, eu vou gritar Rafaela. Então, assim, isso é lúdico. E como entender esse lúdico dentro da formação docente? Quando o professor está dentro da sala de aula e começa o tiroteio, e aí? Que movimento que ele faz para acolher esses estudantes no meio desse contexto que é tão difícil, que é tão cruel, sabe? Se professores se deparam dentro da escola e alunos não conseguem serem alfabetizados, até porque o índice de analfabetismo é muito grande no nosso país, que movimento esses professores realizam na sua prática para serem lúdicos? Então, viva o lúdico, o movimento é dizer que o lúdico faz parte do nosso viver. O lúdico é vida, e a vida perpassa a interação, as sensações, a envolvimento, a arte, a cultura, e por aí vai. E nesse ir é o caminhar, é não parar, é continuar sempre em busca de inovações, de se descobrir outras formas de se reinventar e resistir, Rafaela. Mas falando em resistir, você observa a resistência de alguns professores? Aqui não é lugar para brincar, a brincadeira acontece na educação infantil, com as crianças pequenas. Vamos pensar no ensino médio, talvez aqueles estudantes que estão tentando o Enem, que estratégia que eles criam para memorizar, sabe, para criar e aprender outros conhecimentos. Olha o lúdico aí existindo, aquelas musiquinhas, Uhum. sabe? Olha o lúdico fazendo parte do nosso existir da própria vida. Uma criança hoje que sorri, quer dizer, melhor dizendo, um adulto hoje que sorri, que brinca, que consegue lidar com as suas frustrações, com as suas sensações e as suas emoções, foi uma criança que realmente brincou. Ô, Jonathan, é possível levar brincadeira, o lúdico, a poesia dentro da sala de aula, mesmo em meio ao fogo cruzado? Não só é possível, como é necessário e fundamental. Até porque
o lúdico, o brincar é criar vínculo, sabe? Uma professora que perpassa essas situações e acolhe seus estudantes no momento ali de tiroteio, olha o movimento ali de criar vínculo com o outro, de entender também as suas sensações e as suas emoções. E aí, diante disso, a gente vai criando outras formas de se ressignificar. E aí eu recordo um dos momentos que eu vivi na favela da própria Maré, uma criança manipulando um pequeno construtor e ela começa a trazer as situações ali da Maré, do tiroteio, da falta, da dor, da perda, porque ela já tinha perdido o pai, sabe? E aí no final dessa fala, e quando uma criança também me conta o quanto que ela cuida da sua avó e pelo fato de ter perdido, ela sente muita saudade, falta, ela diz, olha, eu tenho 11 anos e eu gosto de brincar. Mesmo com toda a dor, com todo o sofrimento dos percalços da nossa vida, essa criança vê ali o brincar como uma forma de criar outros mundos e se reconectar pela própria vida. Talvez esse momento aqui eu possa parar essa entrevista por conta de um tiroteio. E aí, como lidar com essas sensações, sabe? Com esse momento de dor. Claro que eu, Jonathan, adulto que sou, eu consegui ao longo da minha trajetória simbolizar, recriar outras formas. Então é a partir disso que professores que também não vivem dentro desse contexto precisam ter esse olhar de empatia, de respeito, de segurança, de confiança. E, sobretudo, quando eu digo esses professores que não conhecem esse contexto, Rafaela, existem 3 pontos que é importante dizer aqui nessa nossa conversa, sabe? O primeiro, o ir, o estar e o viver a própria favela. Ir, muitos vão até a favela, saem dos seus países e vêm ao Rio de Janeiro e sobe uma favela, sabe? Tiram fotos, postam no Facebook, no Instagram, sabe? Isso é o ir. E depois elas voltam para os seus lares, voltam para as suas cidades, sabe? Tem o estar. Aqueles que estão na favela são professores, profissionais da área da saúde, quando existem clínicas, hospitais, sabe? Escolas. Eles estão na favela, conhecem um pouco desse cotidiano e as situações que ali se deparam no seu dia a dia. E tem também o viver. Esse viver é somente aqueles que vivem com intensidade o chão da própria favela. Eu, Jonathan, eu vivo a intensidade do que é a favela. Então, quando conheço de perto e vivo com essas crianças no contexto da própria favela e me deparo com esses relatos, vem ali um momento não só de empatia, mas o lugar também de conectar com essa pessoa e falar, eu também passo por isso. E aí eu me deparo com isso, sabe? Eu fico muito emocionado porque eu, ao longo da minha prática como professor, dentro da Maré, eu me deparei com esses relatos. E aí eu me olhava e, ao mesmo tempo, enxergava a criança que eu fui, o homem que eu sou e o que eu posso fazer de diferente. Entende? O que eu posso fazer de diferente para poder sonhar com uma sociedade mais igual, no sentido que todos podem ser aquilo que desejam ser, sabe? É muito difícil viver esses contextos e, sobretudo, projetar sonhos. Participei de um canal, sabe, de uma formação que teve mais de, não sei se eu posso citar o nome, mas assim, teve muitos seguidores daqui da Prefeitura do Rio e muitos dizendo, você me representa, você me representa, você me representa. E eu fiquei muito impactado com isso, da responsabilidade de representar muitas pessoas nesses espaços de formação, sabe, continuada. E eu quero dizer o seguinte, não sou eu, Jonathan, são os coletivos que estão comigo, sabe? Esse espaço que é cedido aqui pela TV Justiça, a Rafaela que acredita, tantas outras pessoas nesse projeto. Eu acho que é isso, eu sonho com
por mais crianças entrando daqui a algum tempo dentro da universidade, por mais crianças sendo alfabetizadas, por mais jovens realizando os seus sonhos profissionais, sabe? Sendo escritores, sendo até balconistas, mas que podem ter consciência daquilo que eles são. Porque a educação liberta, a educação transforma. Eu sou prova disso. Ai, desculpa. Imagina. Eu sou prova disso. Jonathan, que você continue vivendo com intensidade, você continue acreditando, que você continue sendo esse multiplicador de esperança. Muito obrigada por compartilhar o teu trabalho, as suas obras, as suas histórias aqui com a TV Justiça. E que o riso faça parte da nossa vida. Mesmo com as lágrimas, a gente tem que sorrir. Somos os únicos indivíduos que podemos rir, sabe? E fazer história. Então, viva! Viva o brincar, viva a favela, viva a educação pública, sabe? Viva! Viva porque somos todos itinerantes dessa vida no sentido de projetar novos sonhos, novas conquistas, outros universos, outras realidades. E é por aí o caminho. E hoje ficamos por aqui. Lembrando que você pode rever esta ou outras edições pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial e procurar lá o programa Iluminuras. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.